mais frequente do que se imagina as pessoas ou usuários do Excel que confundem alguns conceitos ou funcionalidades e recursos sem mesmo perceber. Alguns desses itens que o pessoal se confunde é o intervalo de dados, filtros para esses dados e o que é uma tabela. Geralmente a gente chama tudo de tabela, mas na verdade não é. Intervalo de dados é uma coisa, filtro é outra e tabela, funcionalidade tabela é outra. No vídeo de hoje a gente vai nivelar o conhecimento dessas três funcionalidades, então se tu quer aprender, segue aqui comigo. Fala galera, Klinsmann aqui, e como eu mencionei ali no início do vídeo, hoje a gente vai estar falando sobre tabelas, filtros e o que é um intervalo de dados. Mais comum do que se imagina, né? Muitas pessoas, esse é o jargão que a gente usa, né? As minhas tabelas, estou mexendo nas tabelas, mas quem trabalha com Excel, né, um pouquinho mais aprofundado, sabe que tabela é uma funcionalidade. Então muitas vezes a gente está mexendo num intervalo de dados, ou às vezes tem algum filtro ou não, mas não é tabela, às vezes é tabela e tem filtro junto, então às vezes pode parecer a mesma coisa, mas não é. Então, o meu objetivo aqui com esse vídeo, né, para passar essa noção inicial, é apresentar a diferença entre intervalo, filtro e tabela, né? Existe também a tabela dinâmica, que é o assunto da próxima aula, mas a gente vai se restringir a esses três conceitos iniciais: intervalo, filtro, tabela e vamos ali para a telinha do Excel. Então tá, pessoal, vamos começar do começo então com o conceito de intervalo de dados, tá? Nessa tela que a gente tem disponível aqui, que eu estou apresentando para vocês, muitas pessoas ao olharem para esses dados diriam, não, tá aqui minha tabela, né? Só que essa terminologia de tabela dentro do Excel a gente só tem que tomar cuidado porque tabela é o nome de uma coisa, de um recurso, de uma funcionalidade que tem aqui dentro. E no momento, né, nessa tela aqui, estou clicado aqui nesses dados, a gente sabe que isso não é uma tabela e sim um intervalo de dados, porque aqui em cima na direita, deixa eu dar um zoom aqui em cima, ó, não tem nenhum item falando análise da tabela ou recursos da tabela, né? Que sempre quando uma funcionalidade tipo gráfico, tabela dinâmica, tabela, segmentação de dados, qualquer uma dessas entidades, vamos dizer assim, específicas do Excel, quando a gente está dentro delas, aparecem guias adicionais aqui em cima, tá? Então, ok, não estamos numa tabela, estamos sim num intervalo de dados, tá? O que pode também ocasionar essa dúvida, né? É o seguinte, eu tenho informações aqui, sim, dados, só que isso não é uma tabela só por ter um cabeçalho pintado e ter, sei lá, bordas, né? A gente só está deixando graficamente esse conjunto de informações mais bonito, mas de fato ele não é uma tabela, é um intervalo de dados, tá? Então, para seguir cronologicamente uma linha de raciocínio, a gente está partindo aqui de um intervalo de dados, de uma maçaroca de dados aqui, informações não jogadas porque elas estão estruturadas, mas ainda não tem um filtro nelas e também não tem uma tabela. Então vamos partir desse intervalo de dados para a aplicação de filtro. Então é o seguinte, a gente sabe que esse intervalo de dados, né, ele é delimitado aqui, eu tenho cabeçalhos, eu vou do registro 1 até qual aqui embaixo, até o 222, né? Então esse é o mundo das informações que a gente vai estar mexendo aqui. Então elas só estão dispostas agora, eu vou aplicar a primeira funcionalidade, que é inserir de fato um filtro, né? E onde é que fica o filtro? O filtro fica aqui em cima na direita, tá? Classificar e filtrar, né? Na guia página inicial, a gente tem a página inicial aqui, então classificar e filtrar e vou inserir um filtro, tá? Então olha o que ele acabou fazendo para nós. Quando eu cliquei ali no inserir filtro, ele inseriu essas flechinhas aqui, ó, né? Ao lado, né, do nome de cada cabeçalho de cada coluna, né? Então, olha só, quando a gente clica aqui em qualquer uma delas, né, nos apresenta algumas opções que antes a gente não tinha, né? Cliquei aqui na quantidade, então olha o que apresenta para nós. Classificar do menor para o maior, classificar do maior para o menor, classificar por cor, modo de exibição, isso aqui é uma funcionalidade nova, né, que foi introduzida em 2022 no Excel. Filtros de número, né, que são opções que a gente tem aqui, que eu vou apresentar logo na sequência, mas, além de tudo, lembrando que isto é um filtro, a gente aplica um filtro para filtrar as informações. Então eu estou na coluna quantidade e aqui nos mostra todas as opções de quantidade que eu tenho dentro do meu filtro, certo? Da mesma forma que se eu vier aqui, por exemplo, para o estado de origem, olha o que a gente tem aqui. Opa, a gente tem 5 estados, né? Se eu desselecionar tudo e só botar o Amazonas, né? Deixa eu sair do zoom aqui, e der um OK, olha o que ele faz. Filtrou para nós de todos aqueles dados, tudo que
o estado de origem é o Amazonas. Então, a primeira funcionalidade do filtro é, sim, filtrar a informação. Vou tirar Amazonas e eu botar só Rio de Janeiro, por exemplo. Filtrou de novo, né? E quando a gente tem o filtro, a gente pode aplicar filtros empilhados, podemos dizer assim, né? Então, no estado de origem, eu peguei só o que partiu do Rio de Janeiro. Só que eu também tenho o estado de destino, então eu quero saber só o que foi para o Ceará, por exemplo. Então eu só tenho aqui o que partiu do Rio de Janeiro e foi para o Ceará. Deixa eu ver se tem algum outro filtro. Ah tá, a gente pode filtrar empilhando filtros, né? Quero vir aqui na data e quero ver só o que é de 2023, então eu tirei o 22. Tá aqui só o que é o 23, da mesma forma que eu poderia fazer o contrário. Quero só 22 e não quero 23, mais filtrado ainda. Então, o primeiro recurso do filtro é nos ajudar, né, a entender o volume de dados que a gente tem de forma mais prática, mais dinâmica, né? A gente está aqui, no caso, a gente está utilizando filtros em 3 colunas, né? A gente pode ver que tem o símbolo aqui de filtro, né? Tem um funilzinho aqui, né, nas flechinhas do lado de cada coluna, então a gente consegue identificar que a gente está com filtro aplicado nessas 3 colunas. Para tirar a aplicação de um filtro, o que a gente pode fazer? A gente pode voltar, deixar tudo selecionado, ou como estava assim antes, eu quero limpar o filtro de data aqui nessa opção central. Vou limpar esse filtro, vou limpar o filtro aqui do estado de origem e também vou limpar o filtro do estado de destino. Então, voltamos a apresentar todos os 222 registros que a gente tem aqui nesse intervalo. Bom, esses filtros que a gente aplicou agora, eles são os mais diretos que a gente está filtrando de forma direta o conteúdo, né? Eu queria informações que partissem na estado de origem Rio de Janeiro, então eu estou olhando direto para o conteúdo de cada célula. O filtro nos possibilita algumas outras análises além da própria informação, né? Não preciso selecionar ela de forma direta, e é por isso que eu tenho aqui colunas de valores e datas, né? Para a gente conseguir ver outras opções também, tá? Então é o seguinte, vamos fazer um teste com a coluna de data. Vamos clicar aqui e aí vamos ver o que ele nos apresenta aqui, por exemplo. Olha o zoom aqui. Filtros de data, tá? Vamos ver como é que aparece aqui no zoom. Olha as opções que ele nos apresenta, ó. Lembrando que a gente está numa coluna de data, então eu quero saber se a data é igual a alguma coisa, antes de alguma coisa, depois de alguma coisa, se é amanhã, hoje ou ontem, se está na próxima semana, nessa semana, semana passada. Então, tudo isso já está pronto a um clique do mouse. A gente não precisa, né, nesse caso aqui, que a gente tem o filtro e uma base que já está filtrada, a gente não precisa fazer nenhuma fórmula no próprio filtro, né, dependendo do uso que a gente precisa. É só clicar aqui numa opção, certo? Então é o seguinte, que dia é hoje? Hoje é dia 7/3, 7 de março de 2023. Então eu quero ver o que vai acontecer na próxima semana. Então se eu estou no dia 7/3, eu quero ver coisas até 7 dias para frente, né? Cliquei aqui no próxima semana, então vou tirar o zoom. Opa! O que eu tenho aqui no meu registro para a próxima semana? Só uma ocorrência, né? 12/3/23. Tá filtrado para a próxima semana, né? Vou limpar o filtro de novo aqui, limpar o filtro de data. Vamos aplicar um filtro novamente. Que outras opções a gente tem aqui, ó? Próximo trimestre, esse trimestre, próximo ano, este ano, ano passado, desde o início do ano. Essa aqui é interessante. Ó, então tudo que aconteceu, né, desde o início do ano, então olha o que a gente tem aqui, ó. Eu só tô com datas, esse ano que a gente está é 2023 e a gente está em março. Então desde o início do ano, vamos ver se é até hoje, né? Olha aqui o que a gente tem. Vamos classificar, ó, filtramos. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero classificar isso aqui do mais antigo para o mais novo. Então, ó, dia 1º de janeiro foi a primeira ocorrência e a última ocorrência foi 7/3, que é a data de hoje. Então, essa opção que a gente botou aqui no filtro de data, por exemplo, desde o início do ano, cadê o zoom? Aqui, ó, desde o início do ano, é desde o início do ano até hoje. Então, isso fica bem simples, né, de a gente analisar várias coisas sem precisar fazer a fórmula, né? Se é que isso já atende a necessidade, a gente pode usar esse tipo de filtro aqui embaixo. Ok? Ok. De data, então, vou tirar o filtro aqui. Limpar o filtro. Que outras opções a gente tem? Ó, como eu mandei classificar pela data, ele misturou aqui as referências, né? Eu vou mandar classificar do menor para o maior, que volta para a ordem crescente aqui na coluna da esquerda. Outras opções que a gente tem, né? Vamos ver o seguinte, ó, eu tô na coluna valor, tá? Vou selecionar todos os valores e se a gente for ver aqui embaixo, onde é que eu tô, a média é 47.502, tá? 47.500. Vamos lembrar disso. 47.500. Vou até escrever aqui em cima, só pra gente lembrar. Vai aparecer no vídeo? Vai. 47.500 arredondado. Vou botar um formatinho aqui, beleza. Olha o que a gente tem de opção aqui no valor, ó. Filtros de número, vamos dar um zoom de novo. É igual a, diferente de, está entre, acima da média. Cliquei aqui no acima da média. Vamos tirar o filtro. Olha o que a gente tem, ó. Lembra que a média não era o valor cravado, mas era 47.500? Então,
O que eu fiz? Aplicando esse filtro, ele entende de todo o intervalo que está contemplado qual que seria a média, e a média de todo o intervalo eu pedi só os valores acima. Então, muito provavelmente, não vai ter nenhum valor abaixo de 47.500. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra coisa, vamos classificar do menor para o maior? Então, olha só, com esse filtro aplicado, o primeiro valor é 47.513, que é maior que 47.502, né? Que era o valor cravado ali antes. Então, isso só com filtro, sem fórmula, sem DAX, né? A gente vai ver outras questões mais pra frente nas outras aulas, mas só com o filtro direto na fonte, né? No intervalo, a gente já consegue ver esse tipo de informação. Para concluir, então, o último exemplinho de filtros, vou tirar esse carinha aqui, limpar filtro de valor, vou voltar a classificar aqui do menor para o maior para ficar em ordem. Seguinte, vocês podem ver que aqui na coluna 1, né? Essa aqui que eu chamei de referência, eu tenho valores, né? De 1 a 222 e eu pintei alguns e outros não. Né, de forma aleatória, mas só para ver o quê? Ó. Como eu tenho cores aqui, eu posso querer classificar por cor ou filtrar por cor. Vamos supor que essa cor seja uma formatação condicional, qualquer coisa que o valha, e eu quero só ver os laranjinhas. Pronto, tá aqui. Vai que esse laranja lá era algum item específico de atenção por algum critério que eu tenha selecionado. Tá aqui, pronto, para uma simples análise, né? Então o filtro é uma funcionalidade bem forte, bem robusta, que a gente consegue estar brincando, né, analisando os dados já de forma bem imediata. O que é interessante, pessoal, da gente analisar com esse tipo de exemplo, né? Vou parafrasear aqui o Iosa, que é um nome conhecido também do cenário nacional de Excel, que ele diz que difícil é pensar fácil no Excel, né? O Excel é uma ferramenta que está tanto tempo no mercado, tem tanta funcionalidade que, de fato, é difícil a gente conhecer tudo, né? Mas o objetivo desse mini curso é apresentar algumas das principais funcionalidades. O Excel tem uso infinito, né? O limite do Excel é o limite do nosso intelecto, né? Mas, trazendo de volta aqui para esse exemplo, a gente não precisa sair fazendo fórmula e criando complexidades, sendo que sempre tem a ressalva do depende como ou para que a gente precisa. Nesse caso aqui, o filtro já atende muitas das nossas necessidades, né? Mês passado, próximo mês, essa semana, até esse ano, filtrar por cor, valores acima da média, cara, dá para fazer um monte de coisa só aplicando o filtro e sabendo o que ele entrega para nós. E falando em entrega, pessoal, queria pedir para que todos se inscrevessem aqui no canal para que eu saiba, né, à medida que o volume aumenta, eu sei que eu tô no caminho certo, explicando do jeito certo, né? Além de se inscrever, peço que comentem aqui no vídeo, comentem mesmo, gostei, não gostei, tá muito devagar, tá muito rápido, os exemplos estão muito soltos, traz uma coisa mais prática. O que vocês puderem me ajudar a retroalimentar o canal e a produção de conteúdo, melhor para mim e melhor para vocês, né? Todo mundo vai estar aprendendo, se desenvolvendo, que é o objetivo aqui do canal, beleza? Ok, galera, agora então vamos partir de fato para o que é uma tabela dentro do Excel, né? Já falamos de intervalos, já no intervalo aplicamos um filtro, então agora vamos aplicar, né, o recurso, a funcionalidade nativa de tabela, né? Lembrando que aqui eu só copiei a planilha que a gente tinha lá embaixo. Até então, isso aqui é só um intervalo de dados, né? Se a gente fosse ser bem cartesiano, né, falando a linguagem do Excel, o que é esse intervalo de dados? A gente está na célula B2 e a gente está indo até a H224. Então, este é o intervalo, né? Vou dar um zoom out aqui. Esse é o intervalo que a gente está considerando, analisando aqui dentro da planilha, tá? Então é o seguinte, temos o intervalo, agora eu quero transformar esse intervalo em uma tabela de fato, na funcionalidade de tabela. Então eu posso estar clicado em qualquer local dentro, né, dessas margens de dados, vir aqui em cima, vamos inserir e tabela. Simples assim, tá? Onde é que está a caixinha? Quando a gente faz isso, ele sempre apresenta, ó, onde estão os dados da tabela. Então olha o que ele fez, né? Antes eu falei, a gente estava da célula B2 até a célula H224. Então esse é o meu intervalo, né? O frame, é a range em inglês, né? O intervalo de dados que a gente tem. Ele já pergunta, a minha tabela tem cabeçalhos? Então tá flegado, por quê? Porque aqui em cima eu já tenho cabeçalhos nelas, né? Pode ser que eventualmente eu não tenha o nome, eu só tenho os dados brutos. Então eu crio uma tabela, ele vai criar com o nome coluna 1, coluna 2, coluna 3, e aí eu renomeio. Como aqui já tem cabeçalhos, só vou dar um OK. Tá? Vamos tirar o zoom aqui, OK. Então tá, inserimos uma tabela. Primeira coisa, como é que eu sei que a gente inseriu uma tabela ou que isso é diferente? Quero que vocês olhem para o quadrante superior direito aqui, tá? Eu tenho uma guia personalizada, que é a Clean Aprimora T. Ajuda, já aproveitei a ajuda que tem aqui só para brincar, mas aqui do lado não tem nada. Ou seja, eu estou clicado numa célula qualquer aqui e não tem nada mais aqui em cima. Só que sempre quando a gente está dentro de algum elemento, né, representativo que tem uma vida própria, opções próprias, quando a gente clica dentro, ó, olha o que aparece. Quando eu estou clicado dentro de uma tabela, ele entende que eu estou numa tabela e aí ele apresenta novas opções, né? No caso aqui a guia chamada é Design da Tabela, por quê?
Porque essa funcionalidade que eu implementei, essa tabela, tem opções específicas, ela funciona diferente. Então, esse tipo de guia que tem aqui em cima vai funcionar ou vai aparecer para gráfico, para tabelas normais, para tabelas dinâmicas, para segmentação de dados e não tenho certeza mais, acho que imagem. Imagem também, se tiver algum outro que eu estou esquecendo, é só para a gente entender que quando a gente está clicado, ó, estou clicado fora, não tem aquilo. Estou clicado dentro, vem uma guia nova cheia de opções aqui referentes à tabela, ok? Beleza, sim, estamos numa tabela, sabemos que estamos numa tabela por esse carinha aqui em cima na direita, design da tabela, e além disso, quando a gente insere uma tabela, vocês podem ver que o filtro foi inserido de forma automática e também que ele pintou aqui, né? Ele intercala as linhas, uma sim e uma não, dependendo do estilo que a gente tem aqui na direita, né? Eu já tinha pintado o cabeçalho e a primeira coluna, então ali não vai mudar tanto, mas o conteúdo ali vocês podem ver que conforme eu só passo o mouse aqui em cima, ele apresenta novas opções apresenta novas opções de formatação, né, desses dados. Isso aqui são templates pré-definidos, né, com base no layout de cores aqui do Excel, tá? Então vou clicar fora, né, independentemente se esteja feio ou bonito, só para a gente seguir a análise. Seguindo então, deixa eu dar um zoom out aqui, só para liberar mais um espacinho de coluna aqui do lado. Primeira funcionalidade ou ajuda, né, em termos de produtividade que uma tabela nos fornece. Quando a gente insere uma tabela, a gente está falando para o Excel, via de regra. Isto aqui é um intervalo consolidado. Eu estou trabalhando com colunas inteiras, com linhas inteiras, né? Então ele entende ou pressupõe-se que eu vou usar a tabela do jeito certo. E quando eu vou usar uma tabela do jeito certo, são informações consolidadas em colunas, né? Que cada nova linha é um novo registro. E o que isso quer dizer na prática, né? Como é que a tabela nos ajuda nesse tipo de situação? O primeiro exemplo aqui, a gente tem uma coluna de data, tá? Vamos supor que eu quisesse fazer uma coluna de mês, tá? Primeiro eu vou escrever um cabeçalho aqui do lado, mês. Primeira coisa, eu só escrevi mês e opa, ele já levou a tabela aqui para o lado. Vocês podem perceber que parou de ter a borda que eu tinha aqui embaixo, porque essa borda ela é um resto que tinha da minha formatação anterior quando ainda era o intervalo. Então aquela formatação não está dentro da tabela, né? Tanto que ela só traz as linhas tracejadas e o limite externo, né? Então o que ele apresenta aqui dessas linhas é o resto, ou que se sobrepôs da formatação anterior com a formatação da tabela. Então o primeiro ponto é esse. Adicionei uma coluna, ele já traz para dentro da própria tabela. Outra funcionalidade é, lembrando, a tabela é para ter informações consolidadas que funcionam, digamos assim, do mesmo jeito. Então vamos supor que eu queira extrair o mês dessa data aqui. O que eu posso fazer? Posso inserir a função mês, né? Vou deixar o card aqui também da aula referente à manipulação de data e hora, para quem quiser conferir, explico isso mais a fundo lá. Então, eu quero o mês da onde? Dessa data aqui. Só que olha só que curioso, já vamos aproveitar dentro desse exemplo para ver isso. Vocês estão vendo que aqui dentro da fórmula está um @data, né? Isso não tinha aparecido nas aulas do mini curso até agora. Eu estou nessa célula do mês, e se a gente fosse ser bem pragmático, né? Eu estaria na coluna F1, 2, 3, eu estaria na coluna F3 aqui. Só que o que o Excel entende, tá? Como eu estou dentro de uma tabela, e é para ser padronizado tudo que eu faço dentro de uma tabela, o que significa esse arroba? Significa que eu estou pegando a informação dessa mesma linha da coluna data. Então, @data, eu estou me referenciando a informação que está na mesma linha, mas da coluna data, né? Então, esse é um operador que a gente vai ver bastante dentro de tabelas, né? Que eu não preciso me referenciar qual a coluna e qual a célula, né? Específico, tipo F3, H20, alguma coisa assim, porque ele está preparado para a informação consolidada. Então, a primeira coisa é o operador que ele usa, tá? E quando eu der Enter, olha o que acontece. Ele já replicou, deixa eu tirar o zoom aqui, ele já replicou essa fórmula para todos aqui de baixo. E a grafia tá a mesma, é sempre igual mês, @data. Por quê? Porque cada linha eu sempre vou ter que estar olhando ao equivalente daquela mesma linha, por isso o arroba, na coluna data. Então ele já fez o trabalho para mim. Eu só fiz a fórmula uma vez lá em cima e ele já trouxe aqui para baixo, certo? Então a primeira, ou segunda, ou enfim, uma nova funcionalidade da tabela é consolidar esse tipo de informação. A primeira coisa foi eu criei um cabeçalho novo e ele já trouxe a tabela até lá, e além disso, quando eu faço uma fórmula, que ele traz como referência o arroba, ele já replica para tudo que vem abaixo, né? Outra funcionalidade, além das colunas e das fórmulas, é a inserção automática de linhas. Então, olha só, essa minha tabela está acabando no item 222. Eu vou escrever aqui, ó, 223. O que ele faz? Ele já trouxe aqui para baixo, ó, 224, 225, 226. Ele traz sempre a tabela junto, porque ele está esperando que isso seja uma informação consolidada, ou nesse caso aqui, incremental, né? Se eu tenho uma tabela, espera-se que ela cresça para baixo, que é o jeito certo de informações, né, no formato tabular, cresçam, né? Então, o que a gente pode ver, ele já trouxe a tabela até aqui embaixo, né? Já vem
pintando, né, cor sim cor verde e cor branca aqui transparente, e também ele trouxe as fórmulas prontas aqui já. Ah, mas como é que dá 1, mas não tenho nada aqui na data? Também vou fazer menção à aula referente à manipulação de data e hora. Vazio ou a data zero é interpretada por padrão no Excel como o dia 0 de janeiro de 1900. Então, no final das contas, esse vazio significa 0 de janeiro de 1900. E se significa 0 de janeiro, que é o mês 1, o mês que está trazendo é 1. Né? A partir do momento que eu ponho qualquer informação aqui, 2 do 2 de 2022, qualquer, aí ele traz o mês correspondente, certo? Então a inserção de linhas é automática, né? E o complemento, né? A réplica das fórmulas também acontece de forma automática dentro de uma tabela. Outra coisa legal da gente ver é o seguinte, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vou voltar lá para o início, né, onde a gente não tinha tabela inserida, isso aqui é a guia aqui embaixo, né, que falava só sobre o intervalo, e vou fazer uma soma de todos os valores, tá? Vou dar um igual soma, e vou pegar o primeiro carinha aqui e vou até lá embaixo. Tá? Somei. Tá dando aqui 10 milhões e pouco, mas o importante é a fórmula, né? Soma do E3 até o E224, que é todo esse intervalo em azul que são os valores da coluna valor, né? Só que, se eu for fazer a mesma coisa dentro de uma tabela, o que eu posso fazer? Soma, né? Tudo lembrando da referência, né? A tabela funciona de um jeito diferente. Eu posso, ó, quando eu ponho o mouse aqui, ó, na parte superior, deixa eu dar um zoom aqui para ver se fica melhor para vocês. Estou editando a fórmula, tá? Estou no meio da edição. E vou vir aqui na coluna de valor, ó, tá vendo que o meu mouse é uma cruz, certo? Quando eu deixo... Ah, ele desapareceu? Não, voltou. Quando eu deixo o mouse na porção superior de um cabeçalho de uma tabela e clico, ele já traz tudo que está contemplado aqui nessa tabela. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Agora eu vou dar um ESC para ver de novo. Eu vou dar soma e vou clicar aqui em cima no cabeçalho, ó. Quando mudar o cursor do mouse, que fica uma flechinha, cliquei. O que ele fez? Pegou todo o intervalo até aqui embaixo, só com um clique. Só que mais do que isso, olha... Opa, deixa eu tirar esse carinha da frente. Olha o que ele está mostrando aqui, ó. O que eu estou somando? Lembra que na outra guia ali do intervalo foi da célula E3 até a célula E224. O que ele está fazendo aqui? Lembrando que a tabela funciona com uma menção diferente, né? Da mesma forma que tem o arroba, né, para se referenciar a linha, aqui a gente está pegando a coluna inteira. Então, qual que é a origem dos dados dessa minha soma? Eu não estou mais me interessando se ela vai da linha 3 até a linha 24. O que me interessa aqui é que eu estou pegando da tabela 3, que quando a gente cria a tabela ela gera um nome automático, a gente pode renomear depois, mas da tabela 3, eu estou pegando a coluna valor inteira. Simples assim, né? Se eu der um Enter aqui, vai dar a mesma soma, ó, 10.545 com a outra, certo? Vamos fazer uma comparação, vamos dar um igual, ó. Quero ver se esse carinha aqui é igual ao carinha lá do intervalo. Verdadeiro, tudo certo. Só falamos verdades aqui no vídeo, beleza? Com isso, então, pessoal, a gente conclui, né, essa cronologia, né, de analisar gradualmente, né, a origem de dados desde um intervalo de dados, né, só eles jogados com a borda pintada, nem precisaria estar com alguma formatação diferente, mas um intervalo de dados de fato, para depois aplicar um filtro e ver o que o filtro faz por nós ali, e por fim, né, a funcionalidade tabela, né, que ela nos ajuda para a produtividade. Ela nos ajuda a inserir colunas de forma automática, a replicar fórmulas de forma automática, e também ela tem referências, né, com arroba, e também quando eu fiz a soma, né, referenciando a coluna inteira, ela funciona diferente, ela está preparada para se expandir tanto para novas colunas quanto para novas linhas, né? Então, sabendo quando a gente precisa utilizar isso, ou sabendo que existe essa funcionalidade, a gente pode ter ela, né, como uma ferramenta a mais na nossa caixinha de ferramentas para aplicar nas questões todas nossas do dia a dia. Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. Eu tento ser bastante gradual nas explicações, então se vocês por acaso estão gostando desse conteúdo, peço novamente que se inscrevam no canal, comentem aqui para mim, conversem comigo, né, via YouTube aqui, comentem, para que ele seja apresentado também para mais pessoas, né, o vídeo seja replicado, mais pessoas possam ter acesso, e também para que eu possa entender se de fato vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Tá, pessoal? Agradeço novamente a mais um vídeo e espero vocês na próxima aula, que é sobre tabela dinâmica. Até mais!